sendo gravados, né? Então, vamos lá. Só retomando, né? Vamos comentar, abrir aqui para vocês discutirem, baseado, né? Tomando como fundo, pano de fundo, o filme Cela 211, discutir os aspectos da execução penal que já foram vistos em sala de aula, certo? Como eu disse, eu vou priorizar aqui a palavra aos que já entregaram, né? Então, Iago, Brena, Maria Cecília, Teodora e Tiago, esses foram os 5 alunos que fizeram a entrega da análise fílmica, né? E, como eu disse, obviamente, eu não vou proibir, né, a palavra àqueles que quiserem fazer uso, obviamente. Mariana, você foi que entrou na turma depois? Eu ouvi uma mensagem hoje. Ah, tá certo. Não, sem problema. A data, alguém está perguntando aí sobre a data. Eu acho que fecha hoje, pessoal, salvo engano. Certo? Mas não se preocupem, se for o caso, eu prorrogo, tá ok? Eu prorrogo a depender da necessidade de vocês. Tranquilo? Não vão se acostumando com essas molezas, não, né? Porque a vida não é desse jeito, né? Principalmente vocês que estão optando por uma carreira jurídica e que a questão de prazo é uma das coisas mais importantes que tem para o operador do direito, né? Principalmente para o advogado. Então, vamos nos acostumando a cumprir os prazos. Tranquilo? Professor, só uma dúvida. Oi, Miguel. No mínimo 2 páginas ou pode ser menos? Não, pode ser menos. Eu limito, na verdade, 2 páginas era o máximo, né? Sim, sim. Certo? E aí, quem não tiver o poder de síntese o suficiente para escrever em apenas 2 páginas, né? Tem gente que escreve mais, tem gente que escreve menos, aí fica liberado, né? Tem que ter coerência, tem que falar o que realmente tem relevância em relação aos aspectos que foi visto em sala de aula com o conteúdo do filme, né? Se você conseguir falar em uma página, tá tranquilo. Ah, ok, então. Pois eu vou tentar acabar logo o mais rápido possível aqui e eu envio. Beleza. Vamos lá, então, né, pessoal? A palavra está com vocês. Eu disse que eu ia fazer a sequência aqui de quem entregou, mas isso eu estou gerando um trabalho para mim mesmo, né? Então, fica liberado aí para quem quiser começar. Se o Miguel já está com o microfone ligado, se quiser fazer algum comentário em relação a isso, pode ficar à vontade, pode ser o primeiro, né? Lembrando a vocês que tem uma frase que diz que os pioneiros são reconhecidos pelas flechas no peito, então quem se oferece para ser o primeiro é visto com muito mais bons olhos, né? Porque os que vêm depois já só vão complementando, né? Bom, se eu puder começar, então, professor. Então, assim, eu achei o filme muito bom mesmo, assim. Inclusive, depois da aula, eu acabei baixando o filme e assistindo mais uma vez. Chamei até a namorada para assistir. E, Agora assim, deve ter ficado apaixonada por ti, né? Em ver aquele filme. Não, mas é bem no estilo do filme que a gente gosta mesmo, assim. Um filme de tenso, de ação, assim. Então, assim, eu achei um filme muito interessante, assim, um filme bem profundo, né? E eu acho que ele traz algumas reflexões bem pertinentes, assim. Eu achei acho que uma das partes que eu achei mais interessantes, que passa até um pouco batida, é a ironia do fato de o Mala Madre, assim, quando o Juan chega lá na prisão, o Mala Madre fala
tipo assim, o que foi que aconteceu? Você matou o cara com a faca por causa de uma mulher, não te imagino fazendo isso, né? E aí o Juan fala, não foi isso e tudo. Sendo que aí no final do filme, né, acontece toda aquela cena lá com o carcereiro, o Trilla, né, e meio que concretiza aquela previsão do Mala Madre, né? E é como falaram antes, assim, da decaída moral, assim, né, assim, do colapso moral que ele sofre durante o filme, né? Um cara, assim, relativamente normal, mas que tá ali dentro sem acesso à mulher, sem acesso às informações, né? Assim, é um cara que começa a compartilhar da raiva e das dores dos presos. E isso mostra muito, tipo assim, da doença do próprio sistema prisional, né? E é uma coisa, assim, que é até interessante você ver que não é uma coisa só do Brasil, né? Toda essa perspectiva de um sistema falho que só serve para trancafiar as pessoas e tratá-los como sub-humanos, né? E você vê muitas vezes que até o próprio Estado, ele meio que trabalha para meio que ceifar muito da vida, muito dos direitos daquelas pessoas, né? Então, assim, você vê, por exemplo, os policiais tentando colocar o Malamadre contra o Juan no final do filme, tentam negociar com o Apache para que ele tenha um acordo de diminuição de pena, para que ele entregue os companheiros, para que eles possam entrar. E tem isso uma verdadeira violência, assim, um verdadeiro massacre no final do filme, né? Muito entre os próprios presos, assim, também. Eles criam um estado de calamidade ali que acaba colocando a segurança de muitos dos presos em A jogo. gente, a gente só te interrompendo, essa questão do enfrentamento final ali, a gente pode fazer até uma associação com o que há em relação a facções criminosas, né? Que Sim. né, acabou se formando grupos antagônicos que acabaram se enfrentando, né? Pois é, e assim, você vê que muito a vontade do Estado é quase que sempre essa, de entrar ali e reprimir e até mesmo acabar com o mal pela raiz, cortar, assim, você se livrar logo das maçãs podres, né? E isso eu até falei um pouco na minha observação que isso me lembrou até o caso de Altamira, né? O caso de Altamira no Pará, que se eu não me engano foi em 2019, que rolou uma verdadeira chacina na prisão, onde 57 presos morreram, né? Assim, então pessoas tratadas com descaso, são pessoas assim que realmente são tratadas como a segunda linha de seres humanos. É. E eu acho que o filme retrata muito disso, assim, muito de como aqueles presos lá dentro, eles têm um certo código, eles têm um certo respeito, eles têm um apreço pelos direitos humanos, que eles em teoria deviam ter, né? E que eles são negados. Essa questão, só para ir complementando o que tu vai falando, sem querer te interromper, Não, essa pode questão falar. de eles terem um certo código, né, a gente percebe naquela cena lá dos camarões, né, que o Malamadre pega as cabeças dos camarões para fazer com que aquele preso que tipo rompeu, né, Sim, isso, o, o que colocou todo o o plano em jogo, né? Assim, eles, exatamente, né, eles, então eles foram muito metódicos, assim, nessa rebelião. eles praticamente houve uma espécie de punição a eles, né? A punição Pois foi é. branda, mas houve. E aí, Miguel, a gente também percebe no filme que, pela perspectiva do Estado ali, o Estado estava muito mais preocupado em tornar aquilo anônimo do que realmente resolver o problema, né? Sim, com certeza. A maior preocupação do Estado era evitar que outras cadeias pudessem se rebelar, né? Outras prisões pudessem se rebelar, né? Então, assim, era realmente uma preocupação em tentar abafar aquilo, porque eles sabiam que aquilo ali poderia incentivar outras pessoas a, a amotinar-se, né? Porque eu acredito, pelo menos, que no final das contas, os motins, eles são uma forma das pessoas, dos apenados, eles se manifestarem pelos seus direitos, né? Assim, querendo ou não, se você trata pessoas se você deprava as pessoas dos seus direitos, uma hora ou outra elas vão se rebelar, né? Assim, a prisão não devia ser. A punição é a prisão em si mesma, não devia ser tipo, um tratamento subhumano. A Né? gente vê isso se a gente observa os objetivos da execução, né?
Então, que a execução tem que se limitar apenas ao que é previsto na sentença condenatória, né? Não pode ir além disso. E Pois é, todos os direitos devem ser preservados, inclusive a execução penal segue toda aquela questão principiológica, tanto do direito penal quanto do processo penal, né? Questão de pois é. dignidade da pessoa humana, certo? De humanização de penas, né? Então, tudo isso vai sendo colocado de lado porque aquelas pessoas deixam de ser importantes, né? São números, passam a ser números. Com certeza. E tem até toda aquela questão daquela cena em que o boneco, né, que é um dos presos, o Malamadre pega um dos carcereiros que ficou para trás durante o motim, né, e ele chama esse boneco e fala, olha, aqui não tem mágoas, né, aqui a gente tá tudo bem, agora vocês deram uma surra no boneco, e ele queria conversar com você e tal, e aí deixa o boneco para revidar, assim, ele fala, né, foram 4, 5 pessoas dando uma surra no boneco, né, então tem toda essa questão, tipo assim, que o próprio sistema, ele os próprios funcionários do sistema, eles corroboram para essa animosidade, né, assim, porque as pessoas Eu acho ali. que o sistema é tão cruel que vai tornando desumano não só quem cumpre a pena, mas também as pessoas que convivem ali, né, no trabalho, naquele ambiente. Com certeza, assim, o Trilla, ele não hesitava em machucar outra pessoa, assim, para conseguir informações, né, assim, ele não tinha o menor pudor, assim, ele não tratava, ele realmente não via presos como seres humanos, né. Ah, exatamente. Ele Pois via é, como uma coisa mesmo. e também tem a questão do FIES, né, que eles falam, assim, para acabar com o FIES e tudo, eu fui dar uma pesquisada e esse sistema de FIES é basicamente, assim, é um sistema de controle que eles tinham, que foi declarado ilegal lá na Espanha, em que eles basicamente monitoravam as conversas telefônicas, eles meio que, assim, cerceavam todo o contato dos presos com o mundo exterior, até mesmo com advogados, etc, né? E mesmo declarado ilegal, eles continuavam aplicando esse tipo de conduta dentro dos presídios, né? No artigo que eu li, até comparava com cárcere dentro do cárcere. Então, era uma situação, assim, as pessoas não só perdiam os direitos, os direitos de ir e vir, né, por conta da prisão, mas também perdiam os direitos que eles são sagrados, como o direito à defesa, o direito né, a privacidade em certo grau, né, o sigilo entre o preso e seu advogado. Enfim, É, é uma total que na depravação. verdade, é um direito do preso e uma prerrogativa do advogado previsto no Estatuto da Ordem. Com certeza. Pois, Miguel, parabéns, foi bem profundo na análise. Os demais colegas aí, Mariana, Iago, Ana Carolina, Thaís, Valder, Juliana, vamos lá complementar a análise que o Miguel Bom, fez. professor, Vamos lá, Iago. pronto, posso falar, professor? Pode, fica à vontade. Pronto. Eu fiz uma análise do filme, né? Mas fazendo um paralelo, né? De como deveria ser, né? Trazendo um pouco para a realidade, né? Do sistema prisional brasileiro, o que a lei de execução penal prevê, né? E trazendo, fazendo um paralelo com o filme. Bom, né? Inicialmente, assim, já de cara, a gente vê que a lei de execução penal prevê que um local, né, físico que seja adequado para o cumprimento da pena. E lá pela cena, pelo filme, né, pela cadeia lá em que eles estavam, vê-se que o local era totalmente inadequado, né? Porque até o Juan, ele ficou preso lá na cadeia, né? E se misturou com os demais presos porque um pedaço do teto caiu na sua cabeça, né? Então, por aí a gente vê a qualidade do local.
Aí, só vou ficar fazendo pequenas interrupções, mas não é para Tá, o objetivo de atrapalhar, não, viu, Iago? tá. Inclusive, o próprio funcionário, né, que acompanhava o Juan naquele momento, que era apenas uma visita, ele não estava trabalhando, ele disse: esse local está caindo aos pedaços, né? Uhum. Não E sei se por vocês aí a lembram. gente vê, né, que assim, não é só naquela realidade fílmica, mas também na realidade do nosso sistema prisional acontece dessa forma. Você vê cadeias Aham. totalmente desestruturadas, né, fisicamente. Aí você vê que não tem a quantidade de celas suficientes para a quantidade de presos, né? E aí, continuando, a gente vê que a lei de execução penal prevê que o Estado vai garantir ao detento, né, inúmeros direitos, né, direito à assistência social, a direito à saúde, né, a garantia da integridade física, né, lá dentro, e assim como acontece no filme, na prática também não acontece, né? Porque a gente vê que, como aconteceu no filme, o Juan não teve nenhuma assistência médica, né? Pelo que aconteceu com ele. Aquele rapaz que estava com problema nos rins também não teve lá, ele teve que ser remetido para um hospital, né, para fazer o exame. E teve aquele rapaz que cometeu suicídio Logo no na começo, cela né? lá 211, né? Porque ele estava com fortes dores na cabeça e não tinha um médico que recomendasse que ele fizesse um exame fora da cadeia, né? Para averiguar o que é. Aí também a gente vê trazendo para a realidade brasileira isso, né? Que os presos no sistema prisional brasileiro, eles não têm um local para fazer suas necessidades básicas, né? Adequado. Você vê que muitas vezes são buracos em cantos de cela, né? Onde eles vão lá fazer as suas necessidades. E em razão da superlotação, você vê que acaba que as pessoas ficam tendo contato, né, com a urina, com as fezes dos outros presos. E ainda também tem a questão de que quando chega em uma cela um preso novo, que ele não tem meio que o prestígio dentro da cadeia, ele dorme no canto mais próximo do local onde é feita as necessidades, né? Ou seja, no local mais úmido, sem luz solar e em contato direto com a urina e fezes dos outros, né? Sem higiene nenhuma. E aí também a gente segue pelo que foi apontado no filme, a questão de que o acesso, né, dos presos a um estímulo, uma assistência social, um estímulo ao trabalho, para que eles tivessem uma perspectiva de quando sair da cadeia, ter onde trabalhar, ter um curso ou uma expectativa de reinserção no mercado de trabalho, né? Que lá os presos também, eles reivindicam tanto as melhorias estruturais, né, da cadeia, como melhorias de assistência a eles mesmos, né? Que eles não são garantidos nenhum direito lá dentro. É isso mesmo. Essa questão de ressocialização, eu gosto sempre de fazer uma observação, e aí esse filme é bem interessante nesse aspecto, porque se fala muito em ressocialização, ou seja, a volta do preso à sociedade, né, como um indivíduo que possa colaborar efetivamente, produtivamente, né, pega no viés bem econômico mesmo, que possa produzir para a sociedade. Acontece que o ambiente prisional ele é tão desumano, tão ruim, digamos assim, que se a gente pegar o caso, né, do Juan, que aparentemente era uma pessoa, e isso, o filme talvez retrate a idoneidade do Juan, né, a pessoa íntegra do Juan, né, ser uma pessoa tão íntegra que se preocupa em ir um dia antes do trabalho para conhecer o local que vai trabalhar, né? Isso evidencia
a integridade dele. E que, quando ele tem que se passar por um preso, né, e aí ele começa a se passar por um preso, Ele se corrompe, né? Basicamente. Não, ele começa a se passar por um preso espontaneamente, é isso que eu quero dizer, certo? Ele quer se passar para que não para a sua própria segurança. E ao final da história, né, ele vai sendo, né, tragado, engolido por aquele ambiente social que é totalmente diferente do ambiente social extramuros, né? E ele vai se socializando naquela sociedade interna à prisão. Então, quando se fala em ressocialização, passa a ser muito difícil a ressocialização do preso. Por quê? Porque o ambiente em que ele vive, o ambiente social intramuros, ele nada se parece com o ambiente social extramuros. Então, ele tem que se adaptar a uma realidade dura e cruel e depois exigem que ele volte uma pessoa melhor. É verdade. Eu estava analisando e pensando, né, que se fosse garantido, né, as pessoas a mínima assistência psicológica, né, ali possível, né, eu acredito que muitos deles iriam cumprir a pena, mas não se deixariam levar pelo mundo do crime, né? Porque muitas vezes a gente vê na realidade que a pessoa é presa e lá dentro parece que ela faz uma especialização em cometer crime e sai pior, né? Ele E entra aí um eu pequeno. acredito que se tivesse uma assistência psicológica, né? Assistência nesse sentido que estimulasse eles a pelo menos a tentar cumprir a pena, Que desse ver pelo menos alguma aquilo como perspectiva, né? Porque eles isso, não ver têm a aquilo como uma perspectiva forma de nenhuma. mudança, né? É, É bem complicado. beleza, Iago. Foi bem diferente né, o viés que você deu. A sua análise foi bem diferente do Miguel, né? O Miguel foi por um lado, por um lado, você por outro, mas os dois foram brilhantes. E aí, pessoal, quem gostaria mais de comentar aí sobre acrescentar ou colocar mais um ponto de vista em relação a esse comparativo, né, do, do, daquilo que foi levado, né, que é uma ficção, né, o Cela 211 é uma ficção, com a realidade que a gente vem apresentando nesse primeiro, é, quase um mês de aula, né? Bora, mais alguém? O Valder já ligou o microfone, porque está com vontade de falar. Boa noite, professor, tudo bem? Ah, beleza, cara. Professor, então, eu ainda não consegui ainda finalizar o relatório aqui, porque está meio corrido para mim. Mas, assim, eu assisti o filme aquele dia. O que a gente acaba percebendo naquele filme seria praticamente a realidade brasileira, né, que nós vivemos. É bem parecido, né? Porque uma pessoa do Estado, né, é um agente público, você coloca ele para vivenciar a situação dos apenados, a gente acaba percebendo que não tem como a pessoa se revoltar ali, né, naquele estado ali, né, de dignidade da pessoa humana. Então, professor, realmente acaba deixando qualquer pessoa que passe ali por aquelas situações ali, não tem como a pessoa não se revoltar ali e sair cada vez mais pior, né? Então, ao invés de ressocializar o apenado, acaba deixando ele mais maquiavélico, né? Na verdade, se conseguiu transformar, né, alguém, né, que não era não tinha Uma pessoa condenação, normal, né? exatamente, uma pessoa íntegra, se conseguiu transformar naquilo, imagine, né, a pessoa entrando, já vindo do Imagina uma mundo. pessoa. Desculpa.
Não, vai lá, Imagina, continua. imagine uma pessoa que não tem assim um certo conhecimento, né, uma certa formação, né, na sociedade, né? Já começa a aprender os caminhos errados, né, professor? Mas só era isso mesmo, viu, professor? Realmente tem tudo a ver, sim, com as explanações que o senhor nos falou, né? Sobre o princípio da legalidade, né? O princípio da saúde, né? O direito que o preso tem e os tratados, né? Do Tratado de Direitos Humanos, né? Que o preso deveria ter e que, assim, não acaba tendo, né, professor? O que a própria lei de execução penal, ela diz aqui, praticamente, eu estava comparando aqui como se fosse o Fernando Lassari, né, uma mera folha de papel. O papel aceita tudo, né? É, Só, só que o que está no papel acaba não sendo cumprido, né, professor? exatamente. Né? Uma coisa é a efetivação do que está previsto ali, certo? Outro aspecto, né, pessoal, que a gente pode perceber é que o Estado é tão ausente na vida dessas pessoas que a gente percebe claramente que eles não confiam no Estado, né? Olha, vocês vão dizer aqui que vão fazer e a gente não acredita. Nós não acreditamos mais em vocês. Vão em cadeia nacional, o próprio ministro, e falem que pode ser que a gente acredite, mas só você me falando aqui, eu não acredito mais. Porque o Estado é, de uma certa forma, tão ausente para aquelas pessoas, né, que chega a esse ponto, né, do descrédito total com o que, com, em relação ao próprio Estado. Mais alguém? Vamos lá, Ana Carolina, você que é tão falante, Juliana, Beatriz, vamos lá compartilhar o Lucas, Thaís, compartilhar a visão de vocês do filme em relação ao que nós já já estudamos aqui nesses primeiros dias, né? Estamos completando, aliás, 20 dias exatos. Bora, Ana Carolina, a palavra está com você. Ah, Beatriz, ok. A gente está, só para contextualizar, para você não ficar meio que voando, nós assistimos um filme, o filme está disponível lá no Ava, se você assista depois. O filme se chama Cela 211, e nós estamos fazendo a análise fílmica, né? Nós estamos associando o que nós assistimos no filme com o conteúdo que já foi ministrado na matéria, certo? Que envolveu os objetivos da execução penal, os princípios da execução penal e uma parte do capítulo da assistência ao preso, ok? Só para você que entrou agora na disciplina não ficar tão à margem, né? Beleza? Vamos lá, Carol, fale aí. Ou você deixou a fotinha aí e foi dormir? Eu acho que você deixou a foto e foi dormir, Carol. Juliana, tem alguma coisa? Vamos lá. Não é possível que vocês não tenham nada a acrescentar, certo? Para os colegas, pessoal. Pessoal, uma coisa é ser tímido na sala de aula. Aqui, ninguém está nem vendo vocês. Por exemplo, a Thaís. Vamos lá, Thaís. Só tem um T, nem a tua foto tem. Professor, boa noite, né? Oi. Minha análise é bem simples. Eu levei muito para a questão do que a lei de execução penal, a Constituição estabelece. O primeiro caso que eu vi logo de início é a queda, né, de um pedaço do concreto que cai e atinge, né, o personagem principal. Eu sou péssima com o nome, não lembro o nome dos personagens, mas Juan Olivier. Juan, que atinge ele e aí
causa o fato dele ficar lá no meio de uma rebelião, né? E ali já mostra exatamente a questão de não ter um local adequado para os presos. É um local que nitidamente você vê que é um local sujo, que é um local que não parece ser tão arejado. Então, não tem um ambiente adequado. Eu vi também a questão de violação, de agressão que o diretor do presídio fez contra um dos apenados que estava cumprindo pena e estava ferido na enfermaria. Que viola não só a lei de execução, mas também a Constituição, pelo menos a nossa Constituição, né? Na questão de que não pode ter pena de tortura, você não pode agredir tudo, para tirar informações, né? E aí a gente vê também violações quanto à questão de saúde, que eles não tinham tanto acesso, inclusive o preso que morreu na cela 211 não conseguiu ter essa assistência médica. E assim, tem toda uma questão de que o Estado ele quer colocar uma situação. Thaís, deixa eu te interromper um pouquinho, depois tu continua. Eu não sei se vocês lembram, um dos pedidos que eles fazem, uma das reivindicações, é que eles sejam efetivamente atendidos por médicos, e não apenas que se dê analgésico pela grade. Porque o Mourão, né, que é o preso que morre na cela 211, ele tem uma hora do filme que eles contam que somente depois que ele morre é que descobrem que ele tinha um tumor do tamanho de uma laranja no cérebro, né? E tratavam como uma mera dor de cabeça, né? Então, era só para detalhar a cena, para os colegas visualizarem melhor o que você está falando, ok? Desculpe se eu quebrei sua linha de raciocínio, mas eu sou meio impulsivo mesmo. E, por favor, continue, Thaís. Não, que é isso, professor, fique à vontade. Essas violações, violações de que a gente vê como sociedade que, sendo muito sincera, a gente não vê uma pessoa cometer um crime como um ser humano qualquer. Muitas vezes a gente fica, a pessoa me roubou, feriu alguém da minha família, eu quero que, com todo respeito, assim, né, desculpe a palavra, mas eu quero que se lasque, digamos assim, né? Quanto mais sofrer, problema dele, ninguém mandou escolher essa vida. Esse é o sentimento. Agora, quando a gente vai olhar na lei, é outra coisa. Eu costumo dizer assim, olha, você quer minha opinião pessoal sentimental ou você quer minha opinião jurídica? Porque quando a gente vai para a lei é uma coisa diferente, a gente não pode agir pela emoção, a gente tem que cumprir o que a lei manda. É isso que é a sociedade. E a gente vê no filme várias violações, onde o Estado está mais preocupado realmente de não vamos expor a situação, a gente vai tratar, se tiver que entrar e matar, a gente vai matar, e a sociedade vai nos respaldar sem problema nenhum se chegar à mídia. Mas vamos evitar que chegue para não ter um problema maior. E aí a minha visão foi de que houve diversas violações, como o senhor já disse, nem uniforme eles recebiam, né? O senhor já tinha falado que tem que receber 2 uniformes, com calça, ou short, um agasalho, dependendo do local, 2 blusas e tudo, e a gente vê que não é a realidade lá, eles não recebem isso. Eles reclamam muito também da alimentação, o que também a lei de execução penal prevê uma alimentação bem regrada, e não é o que acontece. Então, a minha visão do filme foi essas violações que o senhor foi falando durante as aulas, que a gente vai vendo na lei de execução, que a gente já viu na Constituição Federal, e essa foi a minha análise. Eu, inclusive, ia enviar o trabalho, daqui a pouco eu estou enviando. Ok, Thaís. Muito obrigado pela participação. Essa questão, tem certos pontos no filme que a gente pode... Aí tem a questão da arte, né, em si, que é para evidenciar certos aspectos de violação, né? Então, a Thaís falou na questão da alimentação, né, em que a própria legislação fala em alimentação balanceada, que possa manter
né, o vigor físico. E tem uma certa ironia no filme, no momento em que eles pedem 40 quilos de camarão como reivindicação, né? É tipo assim, eu como tão ruim que agora eu vou, né? Já que a Thaís falou, eu quero que ele se lasque, eu também vou falar. Que eles botaram foi para lascar, né? No pedido da alimentação, logo 40 quilos de camarão. Então, isso é a maneira, né, da arte ressaltar certos aspectos ali de violação, né? Então, nesse aspecto, a Thaís foi muito pontual e precisa, quando fala da questão da assistência. E aí o resto, Lucas, Ana Carolina, a Beatriz está dispensada hoje, certo? Só hoje. Ela vai já trancar a disciplina, ou porque eu disse isso, porque ela não vai querer participar. Né, Beatriz? Juliana, vamos lá. Olha, eu vou começar a fazer o contrário, viu? Ao invés de anotar o nome de quem está participando, eu vou começar a anotar de quem não está. Nem assim. Tanto bom humor, Carol, mas para não participar, nem adianta. Ok, pessoal. Eu acho bem importante que a gente use outras metodologias, né? Como, por exemplo, eu utilizo muito, nessa disciplina especificamente, eu utilizo muito filme, e eu já expliquei o motivo, né? A gente tem tempo de sobra, e nós veremos outros e discutiremos outros aspectos da execução penal, fazendo análise fílmica, certo? Assim como utilizaremos outros recursos também. Hoje mesmo, nós teremos uma atividade. Se você vai entregar só para mim, Carol, você não vai externar seus pensamentos, né? Você vai me contar um segredo. Né? Externar seus pensamentos seria se você expusesse para os seus colegas, né? Eu sou o seu professor, não sou o seu confidente, certo? Mas vamos lá. Então, foi muito bom. Obrigado aí pela participação de todos. Só explicando que o Iago estava fazendo o comentário dele do celular, mas já tinha avisado que ele poderia ser interrompido no meio do comentário, porque a bateria estava descarregando e ele acabou de cair. Não, acredito eu que não por conta própria, mas por questões técnicas. Vamos lá, vamos continuar. Nós vamos ver mais um pouco sobre assistência, pessoal. Mas quando for 5h20, 6h30, eu vou abrir um quiz, né, eu sempre faço o primeiro quiz com poucas perguntas. Quem já foi meu aluno sabe que eu utilizo o Socrative, e aí já tem o link lá no... Eu vou botar as orientações aqui no chat, certo? De percentual de acerto e como é que vocês devem proceder. Então, nós vamos ver mais um pouquinho da matéria. A gente está vendo a assistência. E, em seguida, a gente dá uma parada para o terceiro tempo, né? Hoje a aula está bem dinâmica, três formas diferentes de tratar. Me lembrei, eu acho que o último ponto que a gente viu foi assistência educacional, foi isso? Não viu ainda assistência social? Viu? Não viu, não. Vou lá, vou começar da assistência, continuar da assistência educacional, certo? Para a gente ver o que a lei traz, né? Essa parte da assistência, eu estou alertando, é algo bem descritivo. A
gente está só vendo o que tem a previsão legal e se torna até um pouco chato, né? Então, vamos lá. A gente, da mesma forma que a gente viu em outros, na assistência à saúde, assistência material e a jurídica, a gente vai ver o que a LEP traz e o que legislações estaduais trazem, se tiver, e o que é que, internacionalmente, como é que isso é tratado. Ok? Então, vamos lá começar começar pela LEP, né? Então, na LEP, a gente vai ter, na seção 5 do capítulo da assistência, a assistência educacional, começando no artigo 17. Então, a LEP traz que a assistência educacional compreenderá a instrução escolar e a formação profissional do preso, do internado. Isso aqui a gente já viu, é só um retrospecto, né? Só uma revisãozinha. Que o ensino de primeiro grau será obrigatório integrância do sistema escolar da unidade federativa, ou seja, a educação que é dada ao preso, pessoal, ela faz parte do sistema educacional. Então, se o preso conclui, por exemplo, o ensino fundamental, o ensino 1, o ensino fundamental 2, o ensino superior, tudo isso vale, né, oficialmente, né? E vimos ainda o artigo 18A, que vai tratar do ensino médio regular ou supletivo, com formação geral ou educação profissional de nível médio, que será implantado nos presídios em obediência ao preceito constitucional de sua universalização. Então, lá, salvo engano, pelo artigo 228 da Constituição Federal, nós temos essa questão do ensino público, gratuito e universal, e o ensino que é dado dentro dos estabelecimentos prisionais segue, né, o mesmo critério, né, e segue, ele tem a validade dada pela norma constitucional. Fala ainda que o ensino ministrado aos presos, já que o 18 fala do primeiro grau, né, e o 18A fala do ensino médio. O termo primeiro grau ainda é meio, já é ultrapassado, mas é porque o artigo 18 é mais antigo do que o 18A, né? Então, o 18A fala do ensino médio. E o parágrafo 1º do 18A, a gente viu que trata que o ensino médio, né, será ministrado aos presos e presas e integrar-se-á ao sistema estadual, municipal, e será mantido financeiramente com o apoio da União, não só com os recursos da educação, mas pelo Sistema Estadual de Justiça ou Administração Penitenciária. Só lembrando a vocês, que já devem ter visto todas as disciplinas de direito constitucional, há uma repartição aí de obrigações em relação à questão do ensino, né? Então, compete aos municípios o ensino fundamental, aos estados o ensino médio e à União o ensino superior, certo? Então, o que trata a LEP é que esse ensino, a depender, né, de qual nível se dá, vai se integrar e a responsabilidade financeira não será apenas da Secretaria de Educação, mas será em conjunto com a Secretaria de Justiça e a Administração Penitenciária, né? Ainda que o sistema de ensino oferecerá a presos e presas também cursos supletivos e de educação de jovens e adultos, obviamente, se a pessoa está presa, né, pessoal, e não tem a escolaridade, ela está fora da faixa de escolaridade. Então, o ensino supletivo de jovens e adultos exatamente se destina a pessoas que estão fora da faixa educacional, né? Por óbvio, quem se utiliza desse sistema de ensino dentro de um presídio vai estar, né? Porque nós não temos, só se prende os maiores de 18 anos. E o parágrafo 3º, a gente viu que tem a previsão da União, Estados e Municípios e Distrito Federal, de obrigação de incluir no sistema de educação
à distância e a utilização de novas tecnologias no ensino, né, para o atendimento de presos e presas. Né? Até a gente chegou a comentar que, no caso do sistema prisional, né, a tecnologia que nós temos já é bem suficiente para que, de forma mais, né, mais barata, né, digamos assim, com um custo reduzido, se ofereça essa assistência educacional, né? Então, nós temos aí, poderíamos ter, por exemplo, o sistema de educação à distância, que uma aula só gravada pode passar em todo o país, né? Inclusive, eu não sei se vocês ainda existe, porque eu não assisto televisão aberta. Eu sei que antigamente existia aí me ajudem aí, né? Não sei se vocês vão poder me ajudar pela idade que vocês têm, mas existia um negócio que passava na televisão, mantido pela Globo, depois pela TV Cultura, que era, como era o nome? Eram as aulas que eram ministradas pela manhã. Telecurso, né? Telecurso primeiro grau e telecurso segundo grau. Não sei se vocês lembram disso. E havia uma época em que esse sistema de educação, né, que era uma semente da EAD, da educação à distância, existia convênio com dessas. Hoje eu acho que é Canal Futura que mantém isso. Dessas empresas que mantêm esse sistema de educação, do fornecimento desse sistema de educação nos estabelecimentos prisionais. Eu não sei se ainda existem esses convênios, como é que isso, há quantos anda esse negócio, certo? Mas acontecia dessa forma. E aí, a gente viu, saindo da LEP, né, e aí indo para as normas internacionais, né? A gente tem que, no artigo 26 da Declaração Universal do Direito do Homem, tem estabelecido que todo homem tem direito à instrução, a instrução será gratuita, pelo menos nos graus elementares e fundamentais. Temos ainda as regras mínimas da ONU, né, o item 77, item 1 e 2, né? Serão tomadas medidas para melhorar a educação de todos os presos em condições de aproveitá-la, né? A questão de condições de aproveitá-la, nós temos a previsão na LEP, né, que ela integra o sistema de educação de municípios, estados, Distrito Federal e União, certo? Também traz que a educação de analfabetos e presos jovens será obrigatória, e tanto quanto possível a educação dos presos estará integrada ao sistema educacional do país, e isso é o que eu acabei de falar também, em relação à previsão da LEP, né, que traz lá nos artigos 18 e 18A essa situação. E a possibilidade de remissão de pena pelo estudo formal, né, passou a entrar na LEP a partir da Lei 12.403 de 2011, porque até então, pessoal, o estudo, certo? Nós tínhamos jurisprudência, certo, que permitia a remissão pelo estudo, mas isso não era legal. Assim como a leitura. Hoje em dia, a leitura, ela não está na norma, mas já existe jurisprudência que o preso pode remir, né, dias, né, antecipar dias de sua pena pela leitura, certo? E a partir de 2011 entra a remissão pelo estudo, as regras, né, da remissão na LEP, que é um pouco, a gente vai tratar um capítulo só sobre remissão, mas já adianto que as regras são diferentes, né? Vocês já devem ter ouvido falar que a remissão pelo trabalho é um dia para cada 3 trabalhados. No caso do estudo, o cômputo é diferente, é um dia para cada 12 horas estudadas, sendo que essas 12 horas têm que ser distribuídas em, no mínimo, 3 dias. E aí, pessoal, a gente passa para a assistência social.
Então, a seção 6, né, desse capítulo da assistência, iniciando aí no artigo 21, a gente tem a finalidade dessa assistência, né, que é amparar o preso, internado e prepará-los para o retorno à liberdade. Um papel importantíssimo da assistência social no processo de ressocialização, inclusive acompanhando, né, como eu já adiantei, e a gente vai ver o egresso, né? Então, é papel da assistência social acompanhar o preso que, mesmo após o cumprimento de pena, após até um ano depois do cumprimento da pena. E aí nós vamos ver quais são as incumbências, né? Quais são as funções do serviço de assistência social. Então, conhecer os resultados dos diagnósticos ou exames, relatar por escrito ao diretor do estabelecimento os problemas e as dificuldades enfrentadas pelo assistido, acompanhar o resultado das permissões de saída e das saídas temporárias. Nós vamos ver também um capítulo só sobre a autorização de saída, em que a gente vai ver o que é permissão de saída, o que é saída temporária. Então, isso é incumbência do Serviço de Assistência Social, acompanhar isso. Quando falo em acompanhar o resultado, pessoal, é porque, deixa eu explicar aqui uma coisa para vocês, adiantando. As autorizações de saída, elas não são regimes prisionais. Não existe, os regimes só são fechados, semiaberto e aberto. Mas existe um conjunto de benefícios que faz parte do sistema progressivo, além dos sistemas prisionais. E as autorizações de saída, elas fazem parte desse sistema progressivo. Então, a permissão de saída, por exemplo, o preso, a ele é permitido visitar a família em determinadas épocas. Isso faz parte do sistema progressivo, no sentido em que o sistema progressivo tem como finalidade ir readaptando o preso à sociedade, né? Então, a permissão de saída, a autorização de saída também tem essa finalidade. Logo, não é regime prisional, mas faz parte, certo, do sistema progressivo, né? Do sistema de reinserindo aos poucos na sociedade o preso. Então, aí é o papel da assistência social, acompanhar o resultado. Porque se o preso tem a permissão de saída e retorna, ele demonstra o quê? Compromisso com o cumprimento da pena. Agora, se o preso sai e não volta quando era para voltar, né, então isso vai comprometer o cumprimento da sua pena, inclusive com sanções, como, por exemplo, a regressão de regime, né? Então, se ele está no semiaberto, sai e não volta, né? Ele, quando voltar, vai voltar para o fechado. Ainda promover no estabelecimento, pelos meios disponíveis, a recreação, isso como um propósito além de outros propósitos, né, de condicionamento físico e também questão psicológica, né? A pessoa sem ocupação alguma, obviamente está comprometida aí o seu psique, né? Promover a orientação do assistido na fase final do cumprimento da pena e do liberando, de modo a facilitar o seu retorno à liberdade. Então, aqui a orientação, existe uma série de serviços, e a gente vai dar uma analisada ainda, alguns serviços que são disponibilizados pela Secretaria de Justiça, né, tem um órgão para acompanhar isso, que estão os programas não só de curso, de capacitação, como também de alocação do trabalho, não só no âmbito estadual, pessoal, mas também no âmbito federal. No próprio site do CNJ, ele disponibiliza um banco de dados de vagas de trabalho exclusiva para egressos, né? Nós vamos ver isso também. Providenciar a obtenção de documentos, né, dos benefícios de previdência social, do seguro por acidente de trabalho, né? Então,
aqueles presos que não têm documentação, a questão do benefício de previdência, né, aquele auxílio reclusão, né, que muita gente critica como se fosse um salário pago a quem está preso, mas não é, é um benefício previdenciário, aquilo é pago para quem contribuiu com a Previdência Social e é um retorno da sua contribuição, né, até para a questão de manter a própria família do preso, e orientar e amparar, quando necessário, a família do preso, do internado e da vítima. Então, a gente já tinha visto que o único local onde a LEP trata da vítima é quando trata da assistência social. E aí a gente já viu por diversas vezes que a LEP se refere a preso e internado, né? Então, eu sempre repeti o que cada uma dessas coisas significa. O preso, aquele que cumpre pena; o internado, aquele que cumpre medida de segurança. Em seguida, pessoal, a gente tem a questão da assistência religiosa na seção 7. Isso como um direito, né, pessoal, da pessoa exercer, né, o seu direito de fé e crença, não como obrigação, certo? Então, o artigo 24 da LEP traz a assistência religiosa com liberdade de culto, né, que será prestada aos presos e aos internados, permitindo-se-lhes participação nos serviços organizados no estabelecimento penal, bem como a posse de livros de instrução religiosa. Então, aqui, pessoal, é qualquer tipo de religião deve ser dado acesso, né? Então, vai ter um local destinado no estabelecimento prisional, onde os cultos religiosos são realizados, e aí o preso, a depender da religião que professa, terá o direito de participar. Obviamente, nenhum preso, né, que isso é o que traz o parágrafo 2º ao artigo 24, poderá ser obrigado a participar de atividade religiosa, né? Então, ele tem o direito de participar e ele não poderá sofrer nenhum tipo de sanção se não quiser participar. Do mesma forma que o preso tem o direito de professar qualquer tipo de religião, o preso também tem direito, por exemplo, de ser ateu, certo? Isso não interferirá no cumprimento de sua pena. E o parágrafo 1º é o que eu acabei de falar, né? Haverá um local apropriado para os cultos religiosos. Obviamente, não será um local para cada tipo de culto, é um local só, onde os cultos, obviamente, né, deve ter um agendamento, né, para isso, realizarão os seus cultos, certo? Tranquilo? Pessoal, como eu disse, eu ia dividir a aula hoje em 3 partes, né? Então, a minha previsão era que a partir das 18h30 a gente iniciasse a 3ª parte, e são 18h28. E nós vamos parar aqui na assistência ao egresso, porque senão a gente vai se estender e não vai dar tempo. Então, eu vou botar aqui para que vocês não saiam, precisa ir lá no AVA. Eu vou botar aqui o que tem no AVA como regra, o link para vocês acessarem. Para vocês acessarem a 3ª atividade do dia. Certo? Só um minuto que eu estou me organizando aqui. Um minuto, não acessem agora antes de lerem as instruções, certo? Então, vamos lá. Vocês vão acessar esse link. Esse link vai pedir o nome da sala é Prof. Juca. Coloque seu nome e sobrenome, e você deve alcançar 80% de acerto para pontuar, certo? Com chances ilimitadas. Ou seja, faz uma vez, não alcançou, faz de novo, não alcançou, faz de novo, não alcançou, até alcançar
o que é pretendido pela atividade, que é 80%. Mãos à obra. Isso trata de parte do que nós já vimos. A Beatriz, né, está chegando agora, mas ela pode fazer perfeitamente, por quê? Porque a cada questão respondida, você vai ter uma explicação, certo? Então, você vai ter o feedback na hora. Então, você vai fazendo, se errando, vai aprendendo, né? Vai aprendendo, vai aprendendo. Então, já serve como uma maneira de você dar uma olhada no que a gente já viu anteriormente. Vou botar aqui na tela de vocês as pessoas que já estão participando para vocês irem vendo se vocês já conseguiram entrar. Então, já temos a Carol, a Beatriz, a Juliana, a Thaís, o Valder, o Iago. Só está faltando, eu acho que dos que estão na sala do Meet, o Lucas. Pessoal, a frequência será feita pela planilha do Socrativo, certo? Quem já for terminando, bom final de semana. Lembrando a vocês que segunda-feira é feriado, né? Temos um feriado prolongado, se cuidem aí, né? Professor, estou realizando aqui, só para confirmar, o trabalho ainda pode ser entregue hoje, né? Pode ser entregue hoje. Se você não conseguir, tiver dificuldade, só me chama pelo WhatsApp que eu resolvo o seu problema.